Presentamos El Templo Viviente. A continuación. Queremos outra vez dizer da nossa alegria por estar trazendo esse material para você. Preparamos um tema muito importante hoje e queremos pedir nesse momento que com reverência nós possamos começar esse momento com uma palavra de oração. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos materiais, também familiares. Obrigado pela igreja e, mais que tudo, Senhor, obrigado pelas bênçãos espirituais. Abençoa a Tua palavra, abre a nossa mente, o nosso coração para entender, Senhor, o tempo em que nós vivemos. Ajuda-nos nas nossas mudanças para alcançar essa transformação de caráter e alcançar a pureza. Pedimos por Jesus. Amém. Outra vez, estamos muito contentes em dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando e estamos pedindo de que nos apoie, passando a voz e dando a conhecer esse material que estamos preparando de verdade presente sobre a doutrina do santuário, a doutrina dos 3 anjos, a reforma pró-saúde e também esta mensagem tão solene do santuário. Queremos dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que temos muito material também na nossa página de internet, Instituto de Saúde Total. Está em espanhol, mas você pode ler com facilidade, que é institutodesaludtotal.com. E aí tem vídeos, tem livros eletrônicos que você pode baixar na internet. Tem também material como artigos sobre alimentação, estilo de vida correto, como limpar o cólon, como fazer os tratamentos naturais, o caldo depurativo, receitas culinárias. Tem muito material e nós estamos promocionando isso para que você possa ter esse material e ao mesmo tempo nos apoiar no nosso ministério. Estamos com um projeto muito grande para trazer esta mensagem no Brasil, na África, em Portugal, em língua portuguesa e também nos países de língua hispana, castelhano, espanhol, assim que nós estamos com esse projeto bem arrojado e pedimos a tua ajuda, não somente com as suas orações, mas também naquilo que você puder fazer para apoiar a pregação da palavra de Deus. Também estamos com o projeto dos restaurantes, estamos com o projeto dos produtos naturais, dos materiais para os tratamentos caseiros, temos muita informação. Por isso pedimos que nos acompanhe. Vamos ao tema de hoje, um tema solene, e queremos hoje falar sobre o juízo divino, o juízo celestial, o juízo investigador, o juízo em 3 partes. Algumas pessoas têm uma ideia do juízo do céu conforme o juízo da terra. Não, nós não podemos associar o juízo divino com o juízo humano. O juízo humano, vamos dizer assim que nós somos chamados à corte e agora vai ter um advogado, vai ter um juiz sentado, não tem nada a ver com o que nós estamos lendo na Bíblia, porque o juízo do céu é presidido por uma perfeição absoluta. O juízo da terra está cheio de falhas, e está diferente, é completamente diferente. Então nós não podemos associar o juízo do céu com o juízo da terra. Então nós poderíamos contar aqui quantas histórias de injustiça. Na justiça humana existe muita injustiça.
E no juízo celestial nós vamos ver que o universo inteiro vai render-se à autoridade de Jesus por reconhecer, incluindo os ímpios, incluindo o próprio Satanás, de que o juízo de Deus é perfeito, é completo, é completamente justo. Glória a Deus. Então nós temos que estudar isso na Bíblia. E quando nós estudamos isso é interessante porque Deus é a autoridade absoluta, é a autoridade máxima do universo, e Ele poderia dizer assim: eu tenho conhecimento de todas as coisas, e aqui estão os salvos, e aqui estão os perdidos. Mas que interessante que Deus respeita nossas limitações, e também respeita as demais autoridades e inteligências celestiais, como anjos e seres de outros habitantes de outros mundos, e Deus agora abre os livros, senta a dar uma explicação do porquê Ele está salvando a alguns e vai permitir que outros sejam destruídos. Então, meu querido irmão, nós temos que estudar esse tema na Bíblia, e hoje, portanto, nós temos um tema largo, um tema muito importante, e nós vamos começar lendo a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Vamos buscar o livro de Apocalipse, capítulo 14, vamos ler também o versículo 6, para poder ter o contexto. Vamos começar com o versículo 6, Apocalipse 14, 6. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a lua. Não é sobre a lua, é sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Quer dizer, não somente sobre a terra, a cada pessoa da terra. Dizendo, agora sim o versículo 7, dizendo com grande voz, não de maneira tímida, não de maneira suave, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Meu querido irmão, minha querida irmã, se existe um capítulo solene na Bíblia, mais que outro qualquer, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas se pudéssemos dizer que existe um capítulo na Bíblia, para essa hora, claro, para essa hora que é solene e que todas as pessoas do planeta Terra deveriam estar concentradas, estudando, aprendendo, é o capítulo 14 de Apocalipse. Porque o capítulo 14 de Apocalipse começa falando que no céu, seguindo a Cristo, vai ter um grupo de seres humanos que vai estar no mar de vidro e que vai estar com a marca, o selo de Deus, e que venceu a Satanás, que venceu o mundo, venceu o pecado. E agora o capítulo 14, a partir do versículo 6, vai explicar por que esse grupo pôde chegar à vitória, a alcançar um sucesso tão grande de poder agora ser arrebatado e estar no céu, no mar de vidro, com Cristo, com o Pai, no trono. E agora então a Bíblia vai dar a fórmula, a receita da vitória. Não é assim por um acaso que de repente agora vamos estar no céu e que vamos ficar toda a eternidade tocando uma harpinha no céu. Não, meu querido irmão, é uma batalha. É uma guerra cósmica, um conflito muito grande. E hoje nós estamos involucrados nessa batalha, nós estamos envolvidos nessa batalha, e o resultado, meu querido irmão, seja para a perdição ou para a salvação, vai ser conforme as nossas decisões. Por isso que então, o capítulo 14 começa agora no versículo 6, como lemos, dizendo que foi dada uma mensagem solene ao planeta Terra. Deus enviou uma verdade transcendental ao planeta Terra: temei a Deus. E esse é um golpe seguro na cabeça da teoria da evolução, que menciona que nós viemos como resultado de uma explosão cósmica ou de um resultado de uma evolução espontânea, e que agora de milhões e milhões ou bilhões e bilhões de anos, agora aqui
tal ser humano perfeito, um ser humano maravilhoso, como é o caso do corpo humano, masculino, feminino, a criação, os animais, as plantas, tudo por acaso. Foi tudo um azar, agora tudo está aqui. Não, a palavra de Deus menciona claramente que Deus, antes de fechar a guerra entre o bem e o mal e acabar com a serpente, ele vai dar uma demonstração do seu poder, não somente a Satanás, não somente aos ímpios, mas vai dar uma demonstração do seu poder transformador a todo o universo. Glória a Deus! E por isso vai aparecer na terra um grupo chamado, como já mencionei no capítulo 7, no capítulo 14, de 1 a 5, um grupo chamado os 144 mil. Um remanescente que Deus vai transformar por uma verdade solene e preciosa, que são a mensagem dos 4 anjos. 3 em Apocalipse 14 e outro anjo, Apocalipse 18, versículos de 1 a 4. Então, meu querido irmão, vamos arrancar o tema de hoje, agora lendo outra vez o versículo 7. Disse, temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Aí está a reforma pró-saúde. E agora diz assim, e por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. O juízo de quem? Não da igreja, não dos Estados Unidos, não do planeta Terra, não, o juízo celestial, o juízo divino, o juízo de Deus. Por isso que a Bíblia menciona tantas vezes essas palavras e poucas igrejas, quase a totalidade das igrejas, não estuda, não aceita, não prega a doutrina do juízo investigador. Por quê? Porque não entende a doutrina do santuário. E se nós não entendemos a doutrina do santuário, nós não podemos entender a questão do juízo de Deus. Hebreus 9, 27 diz assim, Hebreus 9, 27. Diz assim, vamos buscar esse versículo, porque nos vai ajudar a entender algo interessante. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Que interessante que poucas pessoas querem estar pregando desse tema, mas a Bíblia está falando várias vezes no tema. E eu poderia aqui seguir lendo capítulos e parábolas e salmos e tantas histórias do juízo, começando Gênesis, capítulo 3. Eu não tenho tempo aqui de ler todas essas histórias e versículos da Bíblia, mas no mesmo capítulo 3 nós já encontramos o juízo, depois nós encontramos no capítulo 4, quando Caim matou Abel, e depois nós encontramos o dilúvio, e o juízo divino vem correndo como um fio de ouro todas as páginas da Bíblia até o tempo do fim, e agora nós encontramos o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, dizendo claramente, temei a Deus. Quer dizer, se você não conhece a Deus, você vai ter problema no juízo, porque você vai estar desprotegido. E disse, como que nós devemos nos preparar para o juízo? Disse que devemos adorar, não o ouro, a prata, ídolos, a igreja, ao pastor, não, nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E agora uma pergunta de $1 milhão. Aonde encontramos esse Deus que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas? Pois o livro de Apocalipse é uma compilação. O livro de Apocalipse é uma compilação da Bíblia. E do livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11, foram agarradas essas palavras. Adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. E que é que comenta o capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí se você vai lendo, vai dizer exatamente que nós devemos adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Então, meu querido irmão, o capítulo 14, versículos 6 e 7, a mensagem do primeiro anjo é uma mensagem que anuncia o juízo de Deus e que chama o planeta Terra, não a igreja essa ou aquela, não, a
todas as igrejas. E se alguém diz assim, não, mas eu nem creio em Deus, mas de qualquer maneira, todos os seres humanos, se creem em Deus, se não creem em Deus, se vão na igreja, se não vão na igreja, todos devem ser chamados à atenção para tomar uma decisão enquanto existe tempo de graça. E por isso, meu querido irmão, nós vamos no futuro colocar outros materiais sobre a importância de entender a importância de como entender os desastres naturais. A importância de como entender os desastres naturais. Agora o aquecimento global, nós encontramos a quebra da economia, nós encontramos agora as enfermidades, como diz Mateus 24, que vão em aumento. Nós agora vamos ver que, em consequência dessas guerras que já se estão rumorando, pois vão vir consequências de fome, tribulação, enfermidades. Tudo isso é uma maneira de Deus despertar as pessoas para essa mensagem que nós estamos comentando agora, porque nós entramos em um tempo solene, a hora do juízo. Então, meu querido irmão, o juízo de Deus é porque existe uma interrogação no universo. A interrogação, eu não posso agora entrar em detalhes, mas existia um ser no céu que foi expulso e ele levantou uma questão contra Deus, contra o governo de Deus e contra o Filho de Deus. E Satanás, que era Lúcifer, filho da luz, ele questionou o governo de Deus, questionou a lei de Deus, porque ele era o responsável por cuidar o governo de Deus. Ele era um querubim protetor. E como querubim protetor, ele devia zelar que todas as demais criaturas do universo fossem obedientes à lei divina, ao governo divino, às autoridades de Deus. A lei de Deus. E agora, como resultado de rebelar-se contra o governo de Deus, ele põe uma questão no próprio Deus, de que não é completamente justo. E por que ele fez tudo isso? Porque ele tinha um propósito de ocupar, como diz a Bíblia em Isaías 14, Ezequiel 28, especialmente em Isaías 14, ele menciona: eu colocarei o meu trono nas alturas, ao lado do norte. Ele queria ser o próprio Deus, ocupar o lugar de Deus. Em outras palavras, Lúcifer, que agora é Satanás, adversário, é um apelido que ele tem na Bíblia, ele está dizendo, se eu for o líder, o mero-mero, o maioral, o maior, o mundo, o universo vai ser um paraíso, eu vou administrar muito melhor que Deus. Então, por isso que agora nós vemos que Deus está também sendo julgado. E ao ser julgado Deus, a lei de Deus é colocada em dúvida, e agora todos os anjos, ainda que são obedientes e leais a Deus, eles têm agora uma interrogação: será que Lúcifer não tinha razão? Então agora, meu querido irmão, para que se cumpra Miqueias 4:8, agora para que se possa ser recuperada a terra, e que o caráter de Deus possa ser reivindicado, Deus estabeleceu um juízo. E nós vamos ver que esse juízo vai ter 3 partes, 3 etapas. E por não conhecer a doutrina do santuário, as pessoas não podem entender as 3 partes do juízo, porque no dia da expiação, Levíticos capítulo 16, nós encontramos claramente as 3 etapas. Nós encontramos claramente as 3 etapas. Vamos ver se conseguimos, então, alcançar, cobrir toda esta matéria, ou todo esse tema que estamos fazendo um pequeno resumo, porque nós vamos ver claramente, meu querido irmão, que nós agora já estamos nesse tempo de juízo, primeira parte. Depois vem a segunda parte, que vai ser o juízo dos ímpios. Durante 1000 anos vai ser um juízo dos perdidos. E aí entra também nessa lista, vamos ver Apocalipse 20, entra também
Satanás e os anjos caídos vão ser também levados em evidência diante do tribunal. E a última parte do juízo vai ser então quando que vem o castigo ou a execução da parte final do castigo de Deus. Então nós temos muito material que estudar, muito que aprender, para que nós possamos compreender a verdade a respeito do juízo celestial, a respeito do juízo de Deus. Então, meu querido irmão, a primeira parte do juízo, vamos estudar a primeira parte do juízo, é a que nós lemos em Apocalipse 14, versículo 7. É chegada a hora do juízo. E essa chegada na escritura de João, o profeta de Patmos, estava no futuro, porque João está antes do ano 100 da nossa era. Então ele está projetando o juízo para o futuro. Mas para nós que estamos no ano agora 2017, esse começo do juízo já está no passado. Eu quero que você entenda bem os detalhes. Por isso que nós temos que estudar bem Daniel, capítulo 8, versículo 14, e Daniel 9, versículo 24 até o versículo 27. E se nós desconhecemos essas profecias, nós não vamos poder entender o juízo de Deus. Então nós vemos que no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, nós encontramos que Jesus chega no céu e agora se apresenta diante do Pai. E nós, quando vemos Jesus se apresentando diante do Pai, ele vai entrar na presença do Pai com uma finalidade. No capítulo 5, especialmente. Vamos dar uma pequena olhada rápido, ainda que eu quero fazer um material, um vídeo completamente sobre esse tema, pois no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, nós vamos encontrar que a palavra trono aparece por 19 vezes. Apocalipse 4 e 5, capítulo 4 e capítulo 5, aparece a palavra trono 19 vezes. Então, se essa palavra trono aparece 19 vezes, é importantíssimo que entendamos o que é que está acontecendo no capítulo 4 e no capítulo 5 e por que aparece tanto essa palavra trono. Então, se nós lemos, vamos ler um versículo aqui, que não é nem o 4 nem o 5, é o capítulo 3, versículo 21. Todas as cartas do capítulo 2 e 3 têm ao que vencer, 7 vezes. E aqui nós temos a 7ª vez, que é para a carta de Laodiceia. Vamos ler então, diz assim: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E diz assim, é interessante que essa tradução em português está pobre, porque quando a gente aprende agora outra língua, nós vemos que existe mais riqueza no original. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci. Bom, aqui essa tradução que eu tenho está melhor. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Porque, talvez por economizar o espaço, o texto da tela está pela metade, correto. Então diz assim, está correto. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, meu querido irmão, porque a minha cabeça agora pensa bastante em espanhol, e eu estava relacionando o texto com o espanhol, que diz assim: al que venciere, lhe darei que se asiente comigo em mi trono, assim como eu he vencido e me he sentado com meu Padre em seu trono. Então, essa promessa é uma promessa do santuário. Jesus, ele começa a maratona no altar de sacrifícios, na cruz do Calvário, e agora Jesus vai entrar à presença do Pai no lugar santo, quer dizer, ele volta para o céu, capítulo 4 e 5 de Apocalipse, e depois, numa segunda fase, ele vai entrar no lugar santíssimo para terminar a obra de investigação. Então, meu querido irmão,
agora Jesus coloca essa maratona, como disse Hebreus capítulo 12, 1 e 2, e então nós agora temos que seguir a Cristo nesse processo, porque Jesus foi na frente. Ele, como diz o capítulo 5 de Hebreus, é o pioneiro, ele vai na frente. Como diz o capítulo 10, ele abre o caminho, um novo e vivo caminho para o trono. Por isso a Bíblia menciona 2 vezes em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: acerquemo-nos ao trono da graça. E onde é o trono da graça? É o trono de Deus. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Mas no capítulo 10 também menciona a mesma coisa, meu querido irmão. Em Hebreus, capítulo 10, deixa eu ver o versículo, parece que é o versículo 21, e agora a minha memória falhou. Mas é muito importante que nós possamos fazer essa comparação para que entendamos que é o juízo. Vamos ver... Hebreus, versículo 22, já me veio aqui a memória, diz assim, versículo 22, então diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, acerquemo-nos ou cheguemos ao trono de graça. E como devemos fazê-lo? Com um verdadeiro coração, quer dizer, não com hipocrisia, em inteira certeza de fé e tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então esse juízo, nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Nós temos que buscar graça, oportuno socorro, mas devemos ter consciência do processo de purificação para aproximar do trono da graça. Então, meu querido irmão, agora sim eu vou em Apocalipse capítulo 5 e nós vamos ver algo bonito no capítulo 5 de Apocalipse. Diz assim, vamos buscar aqui Apocalipse capítulo 5, porque é muito importante para que entendamos quão solenes é esta hora em que estamos vivendo. Diz assim, vamos ver aqui, capítulo 5. Vamos ler o versículo 5. Diz assim. Não, vamos começar no versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Vamos regressar num versículo aí na tela. Isso. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Eu não estou lendo todos os versículos, porque não alcançaria o tempo, mas o apóstolo São João viu um trono, o Pai se assentou no trono, tinha um livro selado por dentro e por fora, e ninguém era digno de aproximar-se e abrir o livro. Em outras palavras, o ser humano, a raça humana, está perdida e não existe um Salvador. Não existe alguém com competência que possa salvar a raça humana. E diz assim, não havia ninguém digno, nem no céu e nem na terra. Quer dizer, nem no céu, nem o Pai, ninguém poderia salvar a raça humana de maneira que fosse justo salvar o ser humano. E aqui eu poderia ilustrar a parte da caída do ser humano, porque Deus ama o ser humano. O ser humano é a obra-prima do projeto, do novo projeto que Deus tinha de continuar criando o universo. E quando Deus criou o planeta Terra, um paraíso, Deus criou agora como a chave de ouro alguém que era a imagem e semelhança de Deus. E sabe o que significa isso? Nós não temos uma compreensão correta, nem eu, nem você, nem ninguém, nós não temos uma compreensão correta ainda do que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Lucas 3 que Adão era filho de Deus, na genealogia de Jesus. Adão era filho de Deus. E quando a Bíblia diz filho de Deus, já fiz um vídeo sobre isso, estudando Jó, capítulo 1 e 2, significa então que nós somos criados muito perto de Deus. E hoje nós estamos tão longe de Deus por causa dessa natureza corrupta, caída, por isso que nós não temos esse discernimento e por isso que a Bíblia diz, através de São Paulo, que aquilo que o olho não viu, que o coração do ser humano não pode sentir, que o ouvido não ouviu, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam, porque nós vamos ser outra vez exaltados
saltados de uma condição caída a uma condição de excelência que nós não podemos ter ideia agora. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é solene o tema que nós estamos pregando hoje. E agora diz que São João, quando olhou que o Pai tem esse livro na mão e que não tinha ninguém nem no céu nem na terra capaz de poder abrir o livro. E João começou a chorar, que diz assim, vamos voltar a Apocalipse 5, 4, diz assim, diz, e eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Agora vamos ler o versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper o quê? Os 7 selos. Meu querido irmão, no juízo de Deus, existem 7 selos, 7 trompetas e 7 pragas. Isso nós não temos condições de estudar agora, é um tema profundo, muito largo, e na classe de teologia nós estamos estudando isso passo a passo, porque nós temos 4 grupos de 7 no livro de Apocalipse, 7 igrejas, 7 selos, 7 trompetas e as 7 pragas. E as 7 pragas são chamadas as postreiras pragas, quer dizer as últimas. Então, se nós estudamos que essas são as últimas, nós temos que descobrir quais são as primeiras. E por que a Bíblia faz diferença entre as primeiras pragas e as últimas pragas? Porque as últimas pragas, elas vão ser derramadas em um tempo de retribuição. E que significa isso de tempo de retribuição? É quando Deus aplica o castigo executivo de destruição. Por isso esse tema de hoje é solene, o juízo em 3 partes. Então, se vai ser um juízo de retribuição, é porque fechou a porta da graça. Os seres humanos, ainda que estão sendo castigados, mas já não têm arrependimento, não têm salvação, não têm conversão, porque Jesus, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, deixou o santuário celestial na presença do Pai, como nós lemos em Hebreus um momento atrás. Ele já não está intercedendo por nós, portanto já não existe a oportunidade na terra para ninguém poder se salvar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós estamos estudando um tema solene, porque agora é o tempo de aproveitar essa chance, porque agora, enquanto se rompem os selos, ainda tem graça, ainda tem história, ainda tem oportunidade para que nós possamos vir aos pés da cruz, colocar o nosso jugo, nossos fardos, nossos pecados, a nossa rebelião, colocar tudo aí e sair limpo nessa história, para que possamos sentar-nos com Jesus e sentar-nos com o Pai em seu trono. Então, Cristo é o pioneiro, Ele vai na frente, Ele abre caminho e Ele nos dá o exemplo e a força e o poder para que possamos segui-lo. Glória a Deus. Agora vamos seguir a leitura, diz assim, capítulo 5, versículo 6, estou lendo Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, diz assim, então vi no meio do trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé. Um cordeiro em pé. Escuta essa expressão. Sabemos que o cordeiro, João 1,29, é Cristo e ele está em pé. Capítulo 7 de Atos menciona que Estevão viu Jesus parado, de pé. E isso, meu querido irmão, significa que? Juízo. Em pé significa juízo. E diz assim, como havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quer dizer que Jesus aqui tem 7 chifres e 7 olhos. Chifre é símbolo de poder, olhos são símbolos de inteligência, portanto, apenas uma janelinha aqui, né? Quer dizer que Jesus, quando assumiu a natureza humana, escutem bem, quando Jesus assume a natureza humana, ele não perdeu os atributos divinos. Ele não deixou de ser em nada Deus. Ele é completamente Deus. Por isso, 1 de João 5 disse clarinho, meu irmão, minha irmã, que
que esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João 5:21. Por isso, meu querido irmão, Jesus, ele assumiu a natureza não pecaminosa, ele assumiu a natureza de Adão e venceu a Satanás como um ser humano completo. Jesus foi um ser humano completo, por isso ele nos chama irmãos, diz o livro de Hebreus, mas ele não pecou, ele não manchou a sua roupa, ele não se contaminou, e por isso agora ele vai ser o nosso representante. E agora o que vai acontecer? Porque Jesus, ele vai tomar o livro, e ao momento que ele vai tomar o livro, ele vai ser louvado, engrandecido. E agora leia comigo Apocalipse 5:12. 5:12. Todos os seres celestiais, e são milhões e milhares, e são muitos, e diz assim, e que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o quê? O poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Meu querido irmão, aqui então está a razão do juízo em 3 partes. O juízo primeiro é um juízo de salvação. Um juízo de salvação. Depois é um juízo de esclarecimento para a perdição, número 2. E a última parte é o juízo de execução final, parte final. 3 partes. E agora o universo vai ser completamente iluminado a respeito de que tudo que Deus fez foi exatamente justo e perfeito. Glória a Deus, que tanta luz. Então, meu querido irmão, como processa o juízo? Quais são os passos do juízo? Vamos começar dando uma olhada no que nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. E nesse livro de Daniel nós encontramos referência ao começo do juízo. E é diferente o capítulo 7 de Daniel de Apocalipse 4 e 5. Qual é a diferença? A diferença é que Apocalipse 4 e 5, Jesus regressa para o céu e ele agora, no lugar santo, ele vai interceder pelo seu povo, pelos seus filhos. Daniel, capítulo 7, vamos ler e depois eu vou comentar qual é a ocasião. Diz assim o versículo 9 e 10. Daniel, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava, e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Querido irmão, querida irmã, pois essas palavras são solenes. O capítulo 7, versículo 10, menciona claramente de que existe um grande número de assistentes diante de Deus. Esse juízo, essa tradução que eu tenho aqui, eu gosto mais dela, diz assim: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Ficou claro, né? Assentou-se o tribunal. Agora, o ancião de dias é que vai presidir essa reunião, e tem milhões e milhões e milhares de seres que vão acompanhar a abertura de quê? Dos livros. E os livros foram abertos. Que contém esses livros? Que são esses livros? Nós agora devemos entender então que nesse momento está sendo repassado no reino dos céus os livros. E a Bíblia menciona que agora cada ser humano do planeta Terra vai ser passado em esta lista para saber se vai ser digno de ser
herdeiro do reino dos céus, ou se vai ser destruído porque não é digno da vida eterna. Por isso, nós lemos Hebreus 9, 27, que aos seres humanos está ordenado viverem uma só vida e depois disso vai vir o juízo. Agora, esse juízo vai ser não no lugar santo, começa no lugar santíssimo. Por quê? Escuta isso. Capítulo 7 de Daniel, versículo 13. Daniel, capítulo 7, versículo 13, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens dos céus, um como filho do homem, e dirigiu-se a quem? Ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. Antes de ler o versículo 14, meu querido irmão, aqui tem um pequeno detalhe que é importante que eu faça uma observação, porque o grande desapontamento de 1844 era porque os adventistas, não do sétimo dia, os adventistas, mileritas, poderia usar essa palavra, os mileritas, eles eram pessoas de igrejas distintas, como batista, metodista, presbiteriana, muitas igrejas. Eles começaram a estudar as profecias de Daniel, especialmente o capítulo 7 ao capítulo 12, e descobriram que a proximidade da volta de Jesus era iminente. Ele regressaria 22 de outubro de 1844. E aqui está o versículo que foi mal interpretado, porque eles raciocinaram que Jesus viria à terra. Mas aqui o versículo 13 diz assim, claramente, vinha um como filho do homem e dirigiu-se não à terra, dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. Aqui também tem outra observação para fazer, que é bastante interessante e muito bonita. Porque lá em Apocalipse 7, tem uma pergunta que diz assim: e estes, quem são e de onde vieram? Aí vem a resposta: eles vêm da grande tribulação e eles estão aqui porque eles lavaram a roupa deles no sangue do Cordeiro. Então, unindo esses dois versículos, aqui diz assim: vinha com as nuvens dos céus um como filho, não de Deus, filho do homem. E por que a Bíblia dá ênfase em Daniel 7,13, que vinha um como filho do homem? Porque, meu querido irmão, todo o universo sabe, todo o universo conhece a história da rebelião, da caída do ser humano. E, portanto, o ser humano não deve estar no céu. O ser humano não tem direito a entrar no céu. E agora, de repente, todo o universo está olhando, acompanhando esse juízo que vai começar. O ancião de dia entra, agora se senta, e aí estão os tronos ao derredor, em volta, e agora sentam os seres representantes de outros mundos, e de repente agora, com uma escolta, entra alguém muito importante, e ele é como filho do homem. Essa é a grande surpresa. Ele agora, como eu já li Miqueias 4,8, ele está resgatando o primeiro domínio, ele está arrancando do príncipe deste mundo, das mãos de Satanás, o domínio, meu querido irmão, do planeta caído, planeta Terra, a única ovelha descarriada, e agora ele está entrando como verdadeiro representante da raça humana na corte celestial. Por isso que entender o juízo não é somente dizer assim: Deus vai julgar todas as pessoas. Porque aí, se nós somos tão superficiais, nós podemos chegar à seguinte conclusão: Deus é bonzinho, Deus é amor, Ele vai salvar. Capaz que Deus não me vai salvar só porque eu comi carne, ou só porque eu guardei um dia errado. E agora nós começamos a argumentar, a razoar, sendo que na verdade, Deus nem toma decisão sozinho. Nós estamos estudando que agora aqui vai ser um grupo de representantes que vão estudar ponto por ponto
a vida de cada habitante da terra, a vida de cada um daqueles que está envolvido na grande controvérsia entre o bem e o mal, para decidir o destino eterno de cada um, de cada ser. Então, meu querido irmão, Jesus agora entra na cena, entra na corte, entra no tribunal divino como representante da raça humana. Por isso, São Paulo, lá no livro de Hebreus, ele exclama no capítulo 8, versículo 1 e 2, ora, o ponto importante do que nós estamos ensinando é isso, que nós temos tal sumo sacerdote. Olha que bonito esse texto, nessa hora do que estamos dizendo, o ponto principal é este, quer dizer, a coisa mais importante é isso, temos um sumo sacerdote tal, e que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, versículo 2, e diz assim, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Querido irmão, esta verdade é solene, esta verdade é preciosa, ela está escondida das igrejas, as igrejas não conhecem essa doutrina, essas verdades que eu estou ensinando agora, porque, meu querido irmão, as igrejas não estudam o santuário, não aceitam o santuário, nunca podem entender onde Jesus está e o que ele está fazendo. E quando alguém pergunta para um evangélico, um católico romano, onde está Jesus hoje? Ele está no céu. Mas em que parte do céu? Que ele está fazendo? Ele está esperando que um dia lá vai acontecer alguma coisa e ele vai voltar. Não, meu irmão. Tem um programa, Deus tem um relógio divino que está andando, que está trabalhando. E Deus tem tudo cronometrado, meu querido irmão. Algum dia você já leu Gálatas 4:4, diz assim, na plenitude do tempo. Gálatas 4:4 diz assim, e na plenitude do tempo, não é em qualquer tempo, não é a qualquer hora, não, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quer dizer, não é assim qualquer hora Jesus fala assim, eu acho que eu vou lá na terra, vou lá ver o que está acontecendo. Não, meu irmão, Deus tem um programa, Deus tem um cronograma, Deus tem uma agenda e Ele está fazendo tudo de maneira que todo o universo possa estar acompanhando e ver como o pecado vai amadurecendo e ver como todas as acusações que Satanás tinha contra Deus não tem fundamento e que o reino que Satanás propôs fundar com alegria, com paz, com liberdade, é tudo uma farsa, meu irmão, porque toda essa liberdade se transformou em dor, em sofrimento, em miséria, e o nosso planeta, que era um paraíso, está acabado e vai ser destruído por culpa de Satanás e também daqueles que estamos seguindo a ele nessa rebelião contra o Criador. Por isso Deus tem que ter um juízo. Deus tem que agora trazer diante do universo esse é digno da vida eterna, porque decidiu abandonar a rebelião, se converteu, se arrependeu. Esse não é digno, portanto vai ser destruído. Por isso, juízo em 3 partes. Daniel 7,14 diz assim agora, então. Daniel 7,14, igualzinho o que nós tínhamos lido em Apocalipse, diz assim, porque o versículo 13 disse que como filho do homem, entrou na presença do ancião de dias, e versículo 14 diz assim, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Querido irmão, nós estamos estudando agora na igreja o seminário do livro de Daniel, e o capítulo 2, versículo 44, fala a mesma coisa. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será destruído jamais. Por isso que Deus agora vai levantar um juízo para abrir a cortina diante do universo, quem é digno de viver com ele para toda a eternidade e quem deve ser destruído. Então, nós já caminhamos bastante nesse tema e nós poderíamos seguir, porque eu poderia ir para o livro de Salmos. No livro de Salmos, o salmista dá muitos versículos dizendo, Deus julga a minha causa, julga-me. E o mesmo Salomão, esse versículo é importante, que me veio à mente agora, Salomão, vamos no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Eclesiastes,
está antes de Isaías. Vamos ver aqui Eclesiastes capítulo 12. Diz assim, deixa eu ver o versículo, parece que é o versículo 13. Sim, aqui está bem claro. Vamos buscar capítulo 12, versículo 13. Diz assim: este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque isto é todo o dever do homem. Versículo 14, diz assim. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Meu querido irmão, minha querida irmã, ficou claríssimo, claríssimo. A Bíblia está dizendo aqui de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus. Apocalipse 14, versículos 6 e 7, especialmente o versículo 7, é uma repetição do capítulo 12, versículo 13 e 14 de Eclesiastes. Por isso que eu falei que o livro de Apocalipse é uma compilação. E se você não entende a doutrina do santuário, não tem compreensão para Daniel, nem para Apocalipse e nem para o livro de Hebreus. Devemos estudar o santuário. E se não entendemos o santuário, não se pode entender a doutrina do juízo investigador. Então aqui disse bem claro, meu querido irmão, de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, não os mandamentos da igreja, não os mandamentos da família, não os mandamentos do Vaticano, não os mandamentos do governo, não os mandamentos do presidente. Aqui disse os mandamentos de Deus. E esse é o dever do homem, é o todo dever do homem. Por quê? Porque Deus vai trazer tudo a juízo. E eu poderia seguir não é que eu poderia seguir, eu vou seguir lendo Santiago 2. Santiago 2 é muito importante para a compreensão do tema que nós estamos estudando. Tá? Depois do livro de Hebreus, Santiago 2, nós encontramos o versículo 12 até o 14. Aqui encontramos Santiago 2 assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pelo quê? Pela lei da liberdade. Vamos seguir lendo o versículo 12 também, o 13, perdão. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ficou claro? Claríssimo, meu querido irmão, claríssimo. Por isso que a Bíblia está mandando guardar os mandamentos de Deus, para que nos preparemos para essa primeira parte do juízo, porque nós seremos julgados. Eu não li o versículo 10, vamos colocar aí na tela o capítulo 2, versículo 10, que também é parte do pensamento que vem desenvolvendo aqui São Tiago. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Pois que, versículo 11, por quê? Pois aquele que disse, porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. E aí depois ele vai então dizer claramente, vai dizer claramente que nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Então, meu querido irmão, é muito importante a compreensão de que agora nós devemos aceitar toda a luz da palavra de Deus para entrar nesse juízo divino. Tá ficando claro, né? Mas até agora eu estava lendo a Bíblia. Deixa eu ler um pouco o Espírito de Profecia, porque nós temos também muita luz a respeito desse juízo que nós estamos dando ênfases, e já em um momento nós regressamos outra vez com a Bíblia, porque o tema de hoje é um tema muito solene, é um tema muito importante para a compreensão do remanescente. Eu tinha uma anotação aqui, estou procurando. Minha anotação ficou no meio da Bíblia.
Já encontrei. É que alguns textos, às vezes, de memória não sai tudo, então às vezes eu vou escrevendo alguns textos. Deixa eu ler um pouquinho esse livro, Maranata. Maranata. Maranata diz assim, meu querido irmão, na página do original 248. Na página aqui que eu tenho em espanhol, 258, diz assim, não posso ler tudo porque seria muito tempo, mas aqui tudo seria importante. Vamos ler aqui, empenhada a luta espera todos os que queiram subjugar as más inclinações que tratam de dominá-los. A obra de preparação é obra individual, encontrei. A obra de preparação é obra individual. Não somos salvos em grupos. Muitos têm uma ideia equivocada. Por isso, meu querido irmão, para que nos preparemos corretamente para esse juízo, nós devemos entender que essa obra é individual e que nós vamos ser julgados como que se não houvesse outro ser no planeta Terra. Aqui disse claramente, não somos salvos em grupos. A pureza e a devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro, se bem que todas as nações devem passar em juízo diante de Deus, sem embargo, ele examinará o caso de cada indivíduo de um modo tão rígido e minucioso como se não houvesse outro ser na Terra. Eu estou lendo o livro Maranata, que é uma compilação de meditações ou matutinas, e é a página 248, e está dizendo claramente que esse juízo vai ser rigoroso, vai passar ele escrutínio de cada pessoa de uma maneira como se não houvesse outro ser no universo. Por isso, meu querido irmão, aqui diz assim, cada qual tem que ser provado e encontrado sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante. Por isso que eu mencionava que esse tema é solene, porque não nos ajudaram, não nos ensinaram, não nos pregaram a verdade completa, nos deixaram no ar, dizendo assim, não importa, Deus é bonzinho, e se alguma falha, algum pecadinho, pois Deus tampouco não vai levar em conta assim um detalhe. E como que nós vamos ser seres santos se somos pecadores? Quando Jesus volte, assim nos ensinaram, então Ele vai completar o incompleto. Tudo que a gente não conseguiu, Ele nos vai agora fazer crescer, digamos, no último momento. Meu querido irmão, essa foi uma grande traição da igreja. Deus, Ele nos deu uma verdade superior, uma doutrina de excelência para que alcançássemos a plenitude da altura de Cristo, claro, na esfera humana. Não podemos ser como Deus, pois nós não somos deuses, ainda que a Bíblia disse que somos deuses, mas no sentido de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas aqui está dizendo que quando Ele venha, cada um tem que ser provado e encontrado sem mancha, nem ruga, nem semelhança de pecado. E continua a matutina dizendo assim, o juízo que se leva a cabo agora, o juízo que se leva adiante agora no santuário, se leva agora adiante no santuário celestial. Eu estou traduzindo do espanhol. Esta obra se vem realizando desde muitos anos. Escuta isso. Pronto, ninguém sabe quando lhe tocará ser julgado os vivos. Então, meu querido irmão, já preparei um tema sobre isso, que é muito importante. No momento em que nós vejamos que começou o decreto dominical, porque hoje já está em evidência o movimento dominical, todas as nações, ou muitas nações, já estão preparando o terreno, preparando o caminho para que a lei dominical seja uma realidade, mas tem que começar nos Estados Unidos, não em outros países. Então, diz assim, começa o juízo dos vivos, porque a grande prova naquela hora, quando sair o decreto dominical, será a marca da besta. Então hoje, ninguém tem a marca da besta. Ninguém. O que Deus está querendo fazer é antecipar no seu povo o selo do Deus vivo. Por quê? Não existe maneira que tenhamos o selo do Deus vivo
Apocalipse 7, 1 a 3 e Apocalipse 14, de 1 a 5. Não existe a possibilidade de nós sermos selados com o Deus vivo, o selo do Deus vivo, e depois ter a marca da besta na nossa testa. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a grande tribulação, o grande castigo, o juízo durante o período das pragas, o juízo sem misericórdia, vai ser aplicado para aqueles que não têm o selo do Deus vivo. E claro que nós já estudamos isso no livro de Êxodo, capítulo 12, que veio o anjo da morte e tocando as portas naquela noite no Egito, e a porta que tinha o sangue do cordeiro não era visitada, e o primogênito, o filho maior, era poupado. Era uma ilustração do que está para acontecer agora. Por isso, meu querido irmão, agora nos toca estudar esses detalhes. E disse, pronto, ninguém sabe quando lhe tocará ser julgado os vivos. Na augusta presença de Deus, as nossas vidas devem ser passadas em revista. E o mais importante, eu estava pregando na igreja, de que a surpresa da vinda de Jesus não é o que nós sempre escutamos assim, Jesus vai vir e nos vai agarrar como o ladrão da noite. Não, meu querido irmão. A grande surpresa da vinda de Jesus é quando fecha a porta da graça. Porque a vinda de Jesus, todos nós vamos saber quando vai ser a vinda de Jesus, porque a terra vai estar acabada. O que vai acontecer é que nós não sabemos, e nem Satanás, e nem os ímpios, ninguém sabe, nem os santos, é quando Jesus abandona o lugar santíssimo. Então, meu querido irmão, nós agora estamos em um momento em que devemos preparar-nos para esta hora. E diz aqui mais, na augusta presença de Deus, nossas vidas devem ser passadas em revista. Em este, mais que em qualquer outro tempo, convém que toda alma preste atenção à admoestação do Senhor. Velai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E se não velares, vendrei a ti como ladrão, e não saberás a que hora virei a ti. Então o juízo agora, em que nós estamos num grande perigo, é que cerra ou que fecha a porta da graça e nós não nos preparamos. Por isso que o livro de São Mateus prega a parábola das bodas do Cordeiro, as bodas do Filho do Rei, Mateus 22, e diz assim que o rei entrou na sala do banquete para passar em revista aos convidados e tinha um que tinha entrado na sala do banquete, quer dizer, estava na igreja, mas não tinha a roupa apropriada. E o rei agora perguntou, escuta amigo, como que entrou aqui? Como que você chegou aqui? Por que não tem a roupa? E ele emudeceu, diz a Bíblia. E agora ele foi jogado fora, nas trevas, e aí ele foi deixado para trás. Querido irmão, querida irmã, hoje nós estamos em um momento solene, o juízo investigador. Que é o juízo investigador? Nós já lemos na Bíblia, em Daniel capítulo 7, Jesus entrou na presença do Pai para borrar os nossos pecados, eliminar nossos pecados. Mas aqui entra a grande questão, e se nós pecamos outra vez? E se nós continuamos no pecado todo o tempo? Por isso que agora nós temos que pregar esta doutrina de maneira que entendamos que já não devemos seguir pecando e que devemos vencer, como diz o livro de João capítulo 1, versículo 12, mas a todos o quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E ao mesmo tempo que somos filhos de Deus, 1 de João deixa bem claro assim, quem está em Cristo não vive pecando. Quer dizer que nós temos que ter essa graça para não regressar ao pecado. E meu querido irmão, então, nessa hora, Jesus quer borrar ou eliminar, quer apagar nossos pecados e ao mesmo tempo nos dar este selo para que já não regressemos ao pecado.
Agora, comentando sobre essa primeira parte, que é o juízo investigador, que ainda a graça está aberta, comentando sobre o resultado dessa primeira parte, eu vou na página seguinte, eu estou lendo o livro Maranata, página 259 em espanhol, mas é a página no original 249. Diz assim, que triste este texto, muito triste, disse: uns poucos, sim, somente uns poucos de entre o grande número de habitantes da terra serão salvados para a vida eterna, enquanto que as massas que não hão aperfeiçoado as suas almas na obediência à verdade serão destinadas para a segunda morte. Querido irmão, querida irmã, que texto tão solene! Por isso que hoje estamos preparando tanto material e nos esforçando no meio da noite e procurando de todas as maneiras tornar clara esta mensagem, porque ainda existe graça, mas aqui disse uns poucos, somente uns poucos de entre o grande número de habitantes da terra serão salvados para a vida eterna, enquanto que as massas que não se aperfeiçoaram as suas almas na obediência da verdade serão destinadas para a segunda morte. Dentro de pouco tempo nós vamos estudar isso que significa a segunda morte, e é terrível, porque não existe mais chance. E quando nós falamos da segunda morte, isso tem que ficar bem claro. Nós, meu querido irmão, minha querida irmã, somos seres caídos, somos seres profanos, somos pecadores. E se nós não chegamos a esta conclusão, nós não podemos valorizar a necessidade de um Salvador. Porque, por exemplo, hoje nós vemos uma classe assim de crentes: eu sou filho de pastor, eu já sou batizado, eu dou o meu dízimo na igreja, eu guardo o sábado, e descansam nessa falsa segurança. Isso não é segurança, meu querido irmão. Nós estamos destinados para a segunda morte, e isso é tão grave, tão profundo, que Deus lá no início poderia ter dito assim: eu amo tanto Adão e Eva, eu vou matá-los, mas amanhã eu ressuscito Adão e Eva de novo. Eu quero estar com eles, eles são a obra-prima da minha criação, eu fiz esse planeta para eles, então vamos fazer o seguinte: eu tenho que cumprir minha palavra, porque eu disse assim: se comerem do fruto, certamente morrereis. Então eu vou matá-los, e alguém tem que morrer aqui, então eu vou matá-los, porque eu prometi, mas amanhã eu ressuscito Adão e Eva. Por que Deus não fez isso? Teria poupado o sacrifício da cruz, o sofrimento de Jesus, teria poupado tantos anos de história de pecado. E por que Deus não fez isso? Porque, meu querido irmão, Adão e Eva não podiam ressuscitar. Adão e Eva estavam prometidos de serem mortos para sempre, não por 24 horas, ou por 2 dias, ou por 1 ano, não. Adão e Eva deveriam morrer para sempre. Quando Deus traz esse cordeiro, quando Deus mata esse primeiro cordeiro, Ele está colocando um substituto para que Adão e Eva e a sua descendência pudessem permanecer vivos. Então, por que é que Adão e Eva não morreram naquele dia? Porque Deus disse assim: se comeres do fruto, certamente morrereis. E passou, a Eva comeu o fruto, não morreu. Deu para Adão, que comeu também, não morreu. E depois veio Deus visitar o jardim, estavam lá escondidos e conversando com Deus, não morreram. Por quê? Por que não morreram? Será que Deus estava brincando? Ou alguns dizem assim: não, é porque estava falando da morte espiritual. Adão e Eva, naquele mesmo momento que comeram, morreram espiritualmente. Claro que morreram espiritualmente, mas ainda estavam respirando. E por que estão respirando? E estão correndo, se escondendo e tudo isso? É porque a Bíblia menciona, lá em 1 de Pedro, que Deus já tinha, desde a fundação do mundo, um substituto para Adão e Eva, para morrer a morte eterna. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós hoje não chegamos à compreensão de que nós somos seres caídos, seres pecadores, e que não existe em nós nada de bom, e que o único de bom que nós temos... Deixa eu comentar isso.
a única possessão nossa, dos seres humanos, porque nada nós criamos, nada não nos pertence, essa casa, esse carro, a família, nada, nem a roupa, nada, nem o corpo, nada é nosso. A única coisa que nós temos, isso sim é nosso, são os nossos pecados. Os nossos pecados, sim. Deus não tem parte nenhuma com os nossos pecados. Mas até isso Deus quer tomar de nós, os nossos pecados. E por isso Adão e Eva viveram quase 1000 anos de vida. Querido irmão, por quê? Porque Deus, antes de programar um juízo destrutor, que é a segunda morte, Deus preparou um juízo investigador, que é um juízo de salvação. Que maravilhoso poder entender isso. É fantástico entender que Deus nos amou tanto, 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 que fez um plano para nos salvar. Então, meu querido irmão, então agora nós devemos entender essa segunda parte, também está no livro Conflito, no Grande Conflito. Diz assim, estou lendo aqui na página 249, original, Maranata, diz assim: enquanto se prossegue o juiz investigador no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos são eliminados do santuário, deve levar-se a cabo uma obra especial de purificação, de liberação do pecado entre o povo de Deus na terra. Nunca alguém leu isso para nós? Que triste, meu querido irmão, que tristeza tão profunda. Eu sou adventista quase 40 anos, nunca alguém se colocou num púlpito explicar isso aqui e dizer, irmãos, enquanto Jesus está lá no céu, levando essa obra de purificação para perdoar os nossos pecados, também paralelamente, na terra, tem que ser feita uma obra de purificação completa. E no texto anterior disse que poucos se salvam porque a maioria não quer participar dessa obra de purificação. E quando nós lemos, vamos tentar colocar na tela este texto de Daniel 12:10. Me veio aqui agora na mente que interessante isso, porque a obra da Reforma Pro Saúde é parte dessa purificação. E nós não podemos, meu querido irmão, nós não podemos pensar que vamos ao céu contaminados, profanados e pensar que Deus nos vai aceitar dessa maneira. Deixa eu buscar esse texto aqui, Daniel 12 e o versículo 10. Diz assim, 12:10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Glória a Deus! Que interessante, não? Muitos serão purificados. E diz a serva do Senhor no livro Maranata, ainda que existe uma multidão e bilhões de pessoas na terra, poucos serão salvos. E por quê? A própria Bíblia está dizendo que incluso dentro da igreja, nem todos serão salvos. Disse, muitos serão purificados, embranquecidos e justificados. Mas os ímpios não entendem, não entra isso na cabeça dos ímpios. Por isso muitos que hoje até se dizem pastores, dizem assim, já está se pregando aí, esse é um alarmista, está pregando de saúde, de alimentação, ao invés de pregar o amor de Deus. Não, meu irmão, nós temos que pregar a mensagem completa. Pregamos o amor de Deus, o juízo de Deus, a reforma para a saúde, o juízo investigador, o santuário, os 3 anjos, e alguns pois não querem ouvir essas palavras, porque essas palavras não estão em harmonia com a sua filosofia de vida. Outros estão, puro falando de bestas e chifre e falando de matemática. Meu irmão, é a palavra para esse tempo, porque o Senhor, como diz aqui, Ele quer levar adiante uma obra paralela, enquanto trabalhar lá no céu, através dos méritos de Cristo, Ele quer levar uma obra paralela aqui na terra, através do poder do Espírito Santo, para purificar o povo de Deus. Glória a seu nome por estas palavras tão maravilhosas. Então, nós vimos aqui que nós temos uma mensagem solene. Eu tenho aqui comigo muito material e eu poderia gastar horas e horas estudando esse tema. Nunca aqui mencionado esse livro, Eventos
do tempo do fim. Evento, não é eventos dos últimos dias. Nós temos vários livros para estudar que até o dia de hoje não existe condições do povo comum ter esse livro na mão. E eu vim conhecer esses livros agora, depois que eu vim para os Estados Unidos. E a irmã White tem livros que não estão traduzidos. E esses livros são importantíssimos. Este aqui está em espanhol, Eventos do Tempo Final. Em espanhol diz assim, Eventos del Tiempo Final. É mais ou menos parecido com o livro Eventos do Tempo do Fim. Não, perdão, Eventos dos Últimos Dias. E também nós temos um muito bom, esse livro chama Preparação para a Crise Final. Leiam esse livro, esse sim tem em português, me parece que sim. Preparação para a Crise Final. E tem outro também que chama assim, esse não é da irmã White, mas são compilações da irmã White, chama Preparação para a Crise Vindoura. Não sei se seria esse o nome, traduzindo literalmente em espanhol, disse Preparação para a Crise Venidera. Esses livros, irmãos, todos que estou mencionando aqui, inclusive o Grande Conflito, o Conflito dos Séculos, eles estão trabalhando forte na questão da preparação do povo de Deus para essa hora. E nós temos também, claro, a série O Grande Conflito, incluindo Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, todos esses livros, primeiros escritos. Nós temos também esse livro que eu estava lendo agora, o Maranata. São livros poderosos que temos que ter agora na nossa estante para poder estudar, preparar sermões. Aí está o comentário bíblico adventista também, que é poderoso, muita luz, aí nós encontramos nesses livros. Por isso que eu estou só fazendo aqui uma pequena propaganda desses livros. Esse livro aqui, Eventos do Tempo Final, página 78, diz assim, é um manuscrito 172 de 1899, manuscrito 172. Também está no Saddabach, volume 7, página 426, diz assim, na proclamação da mensagem do terceiro anjo, deve destacar-se em forma mais proeminente a reforma pró-saúde. Então nós estamos nos preparando para o juízo, e vai dizer, pastor, agora você está falando de saúde? O plano do Senhor é que a influência restauradora da reforma pró-saúde forme parte do último grande esforço para proclamar a mensagem do Evangelho. Então, meu querido irmão, nós encontramos que realmente Deus tem um plano e Ele vai levar adiante esse plano. Então, agora aqui nós encontramos que o Senhor, Ele quer levantar um povo perfeito, um povo perfeito. E agora eu vou 2 páginas, página 82 para frente, carta 121, de 13 de agosto de 1900. 1900 foi escrito isso e até o dia de hoje ninguém está pregando isso nas igrejas. Mais de 100 anos atrás foi dada essa luz e diz assim, e também está no livro Evangelismo de 415 a 417, claro que em espanhol, né? Esse material está em espanhol. A mensagem do terceiro anjo, a verdade para esse tempo, e é o que nós acabamos de ler em Apocalipse 14, de 6 a 12, a mensagem do terceiro anjo, a verdade para esse tempo, deve ser proclamada em alta voz, quer dizer, com crescente poder, enquanto nos acercamos à grande prova final. E qual é a grande prova final? Escuta isso que é solene. As igrejas que estão relacionadas com a verdadeira obra médico-missionária, uma obra presidida pelo grande médico em todo o que ela abarca, deverão passar por essa prova. Então, meu querido irmão, quando eu li isso, estalou aqui a luz. Porque lá no livro de Mateus 25, quando termina, meus irmãos, o capítulo 24, falando sobre os sinais do tempo do fim, o capítulo apocalíptico por excelência, no capítulo 25 diz assim, que então o juiz se sentará e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, e dirá assim para as ovelhas, bem-vindos, vocês passaram na prova,
E as ovelhas vão dizer assim, mas Senhor, quando que nós passamos na prova? A gente não sabia. No dia em que vocês guardaram o sábado, deram o dízimo, assim fala? Não, não fala assim. A Bíblia menciona, diz, quando vocês me visitaram na cadeia, quando vocês me cobriram a minha desnudez, quando vocês saciaram a minha fome, quando vocês me deram de beber quando eu tinha sede. Uau, o que é isso? É obra médico-missionária. Essa é a grande prova que menciona aqui que as igrejas hoje estão falhando. E por quê? Porque os pastores não aceitaram a reforma pró-saúde, não pregaram a reforma pró-saúde, e os poucos doutores e naturistas que abraçaram a reforma pró-saúde era para vender uma planta, para vender um produto, para vender alguma coisa, e a igreja se colocou em contra a reforma pró-saúde porque não compreendeu a verdadeira obra de reforma pró-saúde e a obra médico-missionária. Portanto, meu irmão, agora Jesus olha para os cabritos e vai falar assim, vocês não têm parte comigo. E agora os cabritos vão dizer assim, mas por quê? Porque eu tinha fome, não me deram de comer. Eu estava com sede, não me deram de beber. Eu estava nu, não me vestiram. Eu estava preso, sofrendo, sozinho, abandonado, e vocês não me visitaram. Meu querido irmão, tudo agora na Bíblia vai nos levar a mesma conclusão que nós lemos aqui, que eu vou ler outra vez. Diz assim, a mensagem do terceiro anjo, a verdade para esse tempo deve ser proclamada em alta voz. Quer dizer, com crescente poder enquanto nos acercamos à grande prova final. Nesse juízo, meu querido irmão, na primeira parte, na primeira fase, a grande prova é quem tem o caráter de Cristo. Por isso que o livro de Apocalipse 14 menciona claramente que vai ser selada na testa o nome do Pai e do Filho, e nome na Bíblia significa caráter. Então, meu querido irmão, nós não estamos dizendo que não devemos guardar o sábado, que nós não devemos dar o dízimo, tudo isso é parte do pacote de Deus. Mas, meu querido irmão, o que nós estamos lendo na Bíblia é que nós temos que agora viver a reforma pró-saúde para que tenhamos uma mente lúcida e, ao mesmo tempo, devemos concluir a obra médico-missionária fazendo pelas pessoas aquilo que nos gostaria que fizessem a nós na mesma situação. Por isso, meu irmão, Jesus se coloca no lugar dos sofredores, dos enfermos, e ele agora vai então rejeitar aqueles que se diziam cristãos, mas que não tinham o mesmo caráter que ele. Então aqui diz assim, a nossa grande tarefa é apresentar essa mensagem com todo o que ela abarca. E, meu querido irmão, somos o povo remanescente desses últimos dias para proclamar a verdade e para encher o clamor maravilhoso e ostensível da mensagem do terceiro anjo, dando à trombeta um sonido certeiro. Dando à trombeta um sonido certeiro. E mais embaixo dizem a mensagem do terceiro anjo, em términos claros e definidos, deve ser a advertência predominante. Todo que essa mensagem abarca deve ser compreensível para as mentes cultas de hoje. Ficou claro aqui? Eu creio que já podemos parar de ler esse aqui. Eventos do tempo final. Tem muita luz nesse livro. Eventos do tempo final. E aqui está dizendo claramente que a última grande prova da igreja cristã na Terra vai ser a obra médico-missionária. E claro que nós entendemos que também o sábado faz parte desse... E por isso, aí já uma coisa leva a outra. Isaías 58, diz a serva do Senhor assim, é a verdade presente. Isaías 58 é a verdade presente. E eu pensava assim, como que Isaías 58 é a verdade presente? É que Isaías 58 não é parte do tema de hoje, do juízo, mas entra no pacote porque apresenta o santuário,
apresenta, meu irmão, o sábado, se tirares o teu pé de profanar no sábado, fazer a tua própria vontade no meu santo dia, versículo 12 e 13, e também apresenta a verdadeira religião, que é visitar as viúvas, os órfãos e atender às necessidades das pessoas que estão sofrendo. Por isso que é verdade presente, como nós lemos aqui nesse livro, nesse momento. Então, meu querido irmão, essa primeira parte do juízo, creio que ficou bem clara. No momento que Jesus sai do lugar santíssimo, ele agora, então, vai terminar com a obra de intercessão. Já não existe intercessão. A palavra de Deus menciona em Apocalipse 15 que agora as roupas sacerdotais que Jesus usava no capítulo 1 de Apocalipse, agora ele tira a roupa sacerdotal. Jesus vai aparecer lá no capítulo 19 de Apocalipse com roupas reais, Rei de reis e Senhor de senhores. E por que Jesus tira a roupa sacerdotal? Porque ele deixa a presença do Pai e, portanto, não existe mais um intercessor para com o ser humano poder salvar-se. Então, meu querido irmão, essa primeira parte, leia, por favor, esse livro, O Grande Conflito. Eu podia continuar lendo aqui os textos do momento em que Jesus abandona o santuário celestial, mas seria muita leitura e você deve buscar mais informação a respeito dessa primeira fase. Então nós vamos um pouco agora na Bíblia e depois regressamos outra vez com um pouco de textos do Espírito de Profecia. Vamos agora na Bíblia, na poderosa palavra de Deus, 1 de Coríntios, capítulo 4 e o versículo 19. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Diz assim a poderosa palavra de Deus: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras do que andam inchados, mas o poder. Perdão, creio que eu copiei errado aqui, versículo 9, e estou lendo o versículo 19. Perdão, um pequeno erro, está certo o versículo. 1 de Coríntios 4, 9. Pois tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Que tremendo! Aqui menciona a Bíblia que Deus nos colocou a nós, os que estamos seguindo a Cristo, como por últimos e também como condenados à morte. E diz aqui o apóstolo São Paulo que somos considerados como um teatro. Espetáculo quer dizer um teatro. E quando diz um espetáculo ao mundo, quer dizer assim, um espetáculo ao universo, ao cosmos, não somente ao planeta Terra. Nós hoje somos condenados à morte e somos considerados como indignos nesse planeta, mas é como um teatro, é um espetáculo ao universo. E o que significa isso? É o juízo. Todo o universo está contemplando e acompanhando o juízo. Todo o universo está olhando como na grande tela gigantesca no céu a vida de cada ser humano na Terra, porque todos os seres humanos estamos tomando uma decisão de onde nós queremos ir e com quem nós vamos estar, seja para a vida eterna ou para a perdição e destruição eterna. E meu querido irmão, esse tema na Bíblia é solene. Eu poderia gastar aqui muito tempo lendo versículos e versículos. Colossenses, capítulo 1, versículo 19, diz assim. Colossenses, e o capítulo 1, diz claro, meu irmão, que o Pai, Ele deu a Cristo como cabeça. E diz assim o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 19, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E agora lê comigo o versículo 20. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Quer dizer, meu querido irmão, como nós mencionamos em Daniel, quando Cristo vem à presença do Pai, como representante da raça humana, como segundo Adão, então nesse momento Jesus, ele está intentando reconciliar a parte que está apartada, a parte que está isolada do reino dos céus, o planeta Terra. Eu quero deixar bem clara essa primeira parte, porque a segunda parte e a terceira parte é muito fácil. Deus vai destruir, mas primeiro vai julgar os ímpios, é fácil. Agora a primeira parte, que é a parte que nos interessa mais, por isso eu estou gastando aqui 1h30 já, dando essa primeira parte, porque é a parte que deve despertar-nos, a parte do juiz investigador, porque aqui diz assim, que Deus, capítulo 1, Colossenses 1, versículo 20, outra vez, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, está falando de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Você vai dizer assim, pastor, eu entendo bem que o ser humano está isolado de Deus, o ser humano se rebelou contra Deus, tem que ser reconciliado. E no céu, quem que deve ser reconciliado com Deus? O ponto, meu querido irmão, aqui é que a cruz do Calvário rompeu com todo o laço de simpatia de Satanás com os anjos que permaneceram fiéis ao Senhor. Por isso, meu querido irmão, nós hoje entendemos claramente o porquê o juízo, porque Deus tem que esclarecer não somente para os habitantes da terra quem é o líder que está aqui na terra, o diabo. Todos têm que conhecer o caráter verdadeiro do diabo. Apolião, capítulo 9 de Apocalipse, menciona, é o destruidor. Mas também todo o universo, os habitantes celestiais, têm que conhecer quem é Satanás. Por isso agora a Bíblia menciona que quando Jesus estava na cruz e que bradou, está consumado, agora foi como que aberta a cortina para que o caráter de Cristo, o caráter do Filho de Deus, pudesse ser plenamente revelado ao universo e ao mesmo tempo o caráter de Satanás também tem que ser revelado diante do universo. Nesse momento, quando Jesus bradou e morreu na cruz, agora está confirmada, meu querido irmão, menciona a palavra de Deus, o caráter de Satanás como sendo um caráter contrário ao caráter de Deus, e o caráter de Deus é um caráter de perfeição absoluta. Por isso agora, meus queridos irmãos, nós somos chamados a seguir o Cordeiro, nós somos chamados a pregar o Evangelho, somos chamados como colaboradores de Deus, porque agora devemos levar adiante a obra do Senhor aqui na terra. Então nós vemos claramente nesses livros, conforme São Paulo, São João, todos esses livros estão dando uma doutrina poderosa para que nós possamos pregá-la a todo mundo. 2 de Coríntios, porque eu li Romanos 14:10 para vocês, no outro tema, no outro vídeo, mas agora eu vou ler 2 de Coríntios, capítulo 5. 2 de Coríntios, capítulo 5, deixa eu ver, versículo 10. 2 de Coríntios, aqui está. 2 de Coríntios, não primeira. Capítulo 5, versículo 10, diz assim: Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Muito claro, meu irmão, muito claro. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo e cada um receberá para bem ou para mal o que tiver feito por meio do corpo. Agora, meu querido irmão, um detalhe. As igrejas têm uma doutrina equivocada
que é o pensamento de que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo na mesma hora em que nós morremos. É um grande erro, porque esse juízo, essa primeira parte, essa primeira fase, não é em pessoa, não é presencial. É o nosso nome, o livro de memória que vai ser aberto e é passado em juízo nessa primeira fase apenas os que têm o nome no livro da vida. Em outras palavras, como diz o Conflito dos Séculos, aqueles que alguma vez na sua vida aceitaram a Cristo como seu Salvador. Essa é, como diz o livro de Levíticos 16, a expiação dos judeus, do povo de Deus. Quer dizer, em outras palavras, os ímpios não entram nessa primeira parte. Esse primeiro juízo é para o povo de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos vendo claramente que o Senhor, Ele agora está levando a cabo um juízo, o juízo dos vivos. E nós vamos ver agora, nessa primeira fase, porque o apóstolo São Paulo comenta muito isso em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, e é um versículo muito conhecido, que diz assim, vamos ler aqui talvez o versículo, vamos ler o versículo 16 adiante, para não ler desde o 13. Mas o 16 já dá uma ideia. Pois o mesmo Deus... Não, vamos ler o 15 também. 1 de Tessalonicenses 4,15. Dizemo-nos isso por palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui está claríssimo, não existe isso de que morreu vai para o céu. Não precederemos, nós, os que estamos vivos, não precederemos os que dormem. Então nem eles não foram adiante de nós e nem nós vamos adiante deles. Ficou claro aqui, claríssimo. Então essa ideia de que quando uma pessoa morre e vai para o céu, isso é diabólico, isso é espiritismo. Isso é, meu querido irmão, uma doutrina do inimigo como a reencarnação. Não existe isso. Aqui diz, a palavra de Deus é muito clara, está falando da volta de Jesus, disse, nós os que estamos vivos, não precederemos os que dormem, versículo 16, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Quer dizer, se há um grupo que ressuscita primeiro, há outro grupo que ressuscita por último. Está claríssimo isso. E nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 20, quais são os que ressuscitam por último. A segunda ressurreição. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, diz assim, depois, estou lendo o versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que estavam mortos e com os que aceitaram a Cristo, que morreram em Cristo, e encontraremos juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quer dizer que Jesus não vem na terra, não regressa na terra, quando Ele vier, Ele fica nas nuvens dos céus. E aí nós poderemos seguir lendo vários versículos, como Mateus 24, 30 e 31, diz assim que Ele vem nas nuvens dos céus, mas os anjos é que descem na terra para resgatar os escolhidos de Deus. Os anjos de Deus descem na terra. Jesus permanece nas nuvens dos céus. Essa vinda, Ele não toca a terra. Por isso que a Bíblia agora, no livro de Apocalipse, capítulo 20, vai explicar os detalhes, porque agora está ficando muito claro de que nós temos, como diz Hebreus 9, 27, apenas uma vida e depois disso vem o juízo. Agora vamos ler Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim: Vi também tronos, e aos que assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. Outra vez, vemos o que tínhamos visto em Daniel 7,
versículo 9 e 10, 13 e 14, que era a primeira parte do juízo. Agora, no capítulo 20, versículo 4, nós encontramos que começa a segunda parte do juízo. E tem tronos, quer dizer que vão sentar-se com Deus também seres que participam do juízo. A primeira parte eram os anjos, seres superiores, seres celestiais, representantes de outros mundos, que vão decidir com Deus, com o ancião de dias e o Filho do Homem, que se vai colocar como intercessor para decidir quem são os herdeiros da vida eterna. Mas o capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, vamos ler outra vez. Vi também tronos, e eis que se assentaram sobre eles, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas suas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está claro, são os santos. Os santos julgarão os ímpios. Os ímpios e também Satanás serão julgados. Por exemplo, se nós vamos ao céu e nós não encontramos o pastor da igreja ou um familiar, então nós vamos dizer, mas Senhor, essa pessoa na terra era tão boa, essa pessoa procurava ser fiel, eu sempre via que ela se esforçava, e Deus vai dizer assim, vem cá, e durante 1000 anos nós vamos ter condições de examinar todas as pessoas. Mas nós conhecemos, por exemplo, a nossa realidade. Eu não conhecia alguém que viveu lá no tempo do dilúvio. Então, um antediluviano que vai no céu vai dizer assim, Senhor, na época em que eu vivia, eu conheci, até cresceu junto conosco, com Enoque, com Matusalém, uma pessoa assim e agora não está aqui no céu. E aí o Senhor durante 1000 anos vai ter esse acesso à vida de cada pessoa que viveu nesse planeta. Agora um anjo, né? Um anjo vai dizer assim, uau, tinha um anjo que parecia que estava do nosso lado quando começou aquela guerra, aquela batalha cósmica com Lúcifer. E agora o Senhor vai dizer, vem cá anjo, você também. Aqui vamos ver isso, os seus pensamentos, o que estava no seu coração, as suas decisões. Assim que nesse milênio, cada habitante do planeta Terra e cada habitante do universo vai ficar satisfeito com as explicações, porque tudo foi declarado de uma maneira minuciosa, de que Deus agiu com justiça. Então, meu querido irmão, nós encontramos muitos versículos onde que a palavra de Deus menciona a respeito desse juízo, mas deixa eu ler só um, porque o tempo já me está acabando. 1 de Coríntios, me parece 1 de Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim. 1 de Coríntios 6, 1 e 2. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Irmão, minha querida irmã, disse claramente que nós vamos julgar inclusive os anjos. Então a primeira parte do juízo, nós não entramos aí para julgar a ninguém, nós estamos sendo julgados. Quem nos julga? Deus, os anjos, porque os anjos são testemunhas de Deus, eles vêm aqui na terra, eles estão acompanhando, eles estão escrevendo tudo, eles estão vendo todas as coisas que acontecem conosco, eles estão pendentes a todas as coisas. Mas na segunda parte, agora nós que já estamos com Deus, mais os anjos, vamos agora fazer um repasso na vida dos ímpios, dos anjos caídos e mesmo de Satanás. Por isso que eu li esse texto,
de 1 de Coríntios 6, 1 a 3. Por isso, meu querido irmão, então, agora este juízo começa a ficar claro de que todas as coisas estão agora sendo esclarecidas, e eu tenho aqui muitos outros versículos, porque nós poderíamos continuar lendo a respeito do juízo dos ímpios, mas eu quero terminar com o capítulo 20, de 11 a 15. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Eu gostaria de saber quantos minutos ainda tenho para que eu pudesse concluir. Capítulo 20, versículo 11. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Meu querido irmão, outra vez nós estamos vendo a mesma visão de diferentes ângulos. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. E não é qualquer anjo ou qualquer pessoa que está no céu, não. Diz assim, na presença dele fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E por que a Bíblia menciona de que agora na presença desse trono desapareceu o céu, a terra e todas as coisas? Porque agora Jesus se sentou com o Pai, meu querido irmão, para julgar, e eu entendo que também aí está o Espírito Santo na glória dele, e agora esses três poderes se assentaram e disse que desapareceu tudo na presença desse trono. Vamos continuar lendo, porque essa é a parte final agora. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, terceira parte do juízo, diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Meu querido irmão, aqui está o grande juízo final. Todos estão reunidos, uns dentro da cidade santa, julgados para serem dignos da vida eterna. João capítulo 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse, vou-lo teria dito, pois vou preparar um lugar, e quando preparar lugar, virei outra vez e os levarei para comigo, para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quer dizer, dentro da cidade estão aqueles que são julgados dignos da vida eterna, e fora da cidade, meu querido irmão, fora da cidade, versículo 14, estou lendo Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no fogo. Alguns dizem assim, vocês não creem no inferno. Claro que cremos no inferno, aí está o inferno. Agora sim vai arder o inferno, agora vai queimar o fogo. E essa é a segunda morte, o lago do fogo. Meu querido irmão, e o versículo 15 deixa bem claro, para que não fique nenhuma dúvida. Versículo 15. E todo aquele que não foi encontrado ou achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meu querido irmão, na primeira parte do juízo investigador, era para salvar os seres humanos. Na segunda parte já não tem salvação, é para definir o castigo que vai ser aplicada na terceira e última parte do juízo, mas em harmonia com todo o universo. Todo o universo vai estar em harmonia, que todos os que estão salvos como os que estão perdidos, eles receberam conforme a sua própria decisão. Meu querido irmão, esse tema não é para dizer assim, que tanto conhecimento, não. Esse tema, meu querido irmão, é para que hoje nós possamos fazer uma análise da nossa vida. Disse o livro de Amós 4,12, prepara-te para encontrar-te com teu Deus. Devemos estudar bem, meu querido irmão, o livro de Levítico 16, que dizia claramente que no dia da expiação o povo de Deus devia estar em contrição, em análise de pensamento, de buscar-se alguma falha, algum pecado, para que nós não venhamos a ser desqualificados para a vida eterna. Nesse momento, gostaria de terminar dizendo, meu querido irmão, Deus tem preparado uma cidade santa, um reino
um reino para aqueles que foram fiéis a Cristo, e esse juízo é porque Deus um dia eliminou do céu, expulsou do céu um grupo de rebeldes, e Deus não vai levar para o céu outro grupo de rebeldes. Ele nos quer santos, purificados, limpos, embranquecidos, e disse a Bíblia que eles serão a glória do Cordeiro. O livro de Isaías 53 disse: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Que Deus te abençoe para que sejamos parte dos 144 mil, parte do remanescente de Deus, parte do exército da 1ª hora para concluir a obra de Deus. É o meu desejo e a minha oração. Vamos concluir com uma oração e adorar a nosso Criador. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por iluminar a nossa mente, dar essa luz tão solene, tão preciosa, tão importante para essa hora. Abençoa meus irmãos, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que ainda, Senhor, a grande maioria que estão em outras igrejas e que precisam ser resgatados. Abençoa esse exército, Senhor, que está se levantando, de jovens, senhoritas que estão abraçando essa verdade presente. Abençoa aqueles que têm dom, Senhor, que possam consagrar-se para servir a Tua causa e que possamos, assim, muito pronto, ver a grande colheita do Evangelho em almas para o Teu reino. Abençoa os veículos de comunicação que estão prosperando essa mensagem, Pai querido, e dá-nos Tua bênção nesse dia de hoje. Prepara-nos para a Tua vinda. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto.